Um 3-1 inquestionável contra o Red Bull Bragantino. E a pergunta é: foi o dedo do Paiva? Meus amigos, a gente chega para falar dessa vitória tricolor contra a equipe do RB Bragantino. Fortaleza que tem um bom retrospecto contra a equipe paulista, principalmente jogando na Arena Castelão, goleadas históricas e tudo mais. E hoje não foi diferente. Apesar do contexto que o Fortaleza está inserido, foi uma vitória incontestável, uma vitória maiúscula que dá ao Fortaleza aí a possibilidade de já olhar para fora da zona de rebaixamento um pouco mais próximo. E a pergunta, os engraçadinhos, né, sempre já muito de plantão ali é: será que já é o dedo de Renato Paiva? Antes de mais nada, lá ele 1 milhão de vezes, né? A galera que gosta aí de trocadilhos e tudo mais. Mas é impossível também não falar da vitória e não citar Renato Paiva, porque o jogo passa por mudanças, por configurações propostas por ele. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui nesse vídeo já para que ele possa chegar para mais pessoas nesse domingão que a galera tá assistindo mais ou menos esse vídeo, domingo, segunda-feira. Quanto mais like, melhor, tá? Então um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá, vamos falar sobre esse 3-1 em 3 pontos. O primeiro deles, obviamente, não dá para a gente não começar falando de Renato Paiva e as mudanças que ele fez no Fortaleza. Será que são tão relevantes? Será que são tão determinantes para o resultado? E eu acredito que sim, e eu vou citar pelo menos duas. A primeira delas, a forma com que o Fortaleza marcou o Red Bull Bragantino. Pressionou alto, sufocou a saída, ora o Bragantino saía com 3, ora saía com 4 jogadores, e o Fortaleza sempre adaptando ali a sua frente de marcação, quase de uma marcação individual, pressionando e forçando muito o erro da equipe paulista, que hoje não tinha o Cleiton, foi o Lucão, e o Lucão entrou numa fria, porque o goleiro da equipe do Bragantino errou muita saída de bola, e os zagueiros também com pouca tranquilidade. O Fernando Seabra criticou muito, reclamou muito dessa saída de bola, e o Fortaleza acabou se aproveitando. Então, a mudança tática, a mudança de ideia de como marcar o Red Bull Bragantino, mas não era só marcar ali no sentido de forçar uma saída errada. Era forçar, mas quando o Bragantino conseguia entrar, baixar em compactação, obrigando ali o Bragantino a tomar decisões mais rápidas e recuperar a bola o mais rápido possível. Então, essa forma de pressionar o Bragantino em todas as zonas do campo já é uma mudança significativa do estilo de Renato Paiva pensar futebol. E aí, com isso, não é só uma questão de mudança tática, é uma mudança de postura também dos jogadores ali. Perdeu a bola, já tenta recuperar novamente para voltar a atacar. E a outra coisa que dá para a gente destacar, que tem uma influência direta de Renato Paiva, são as bolas paradas. E aí eu faço um breve parêntese. Quando eu estava no ar, durante o futebolês da rádio, a torcida querendo entrar no PC, ali 17h45, e a gente falava: ó, o treinador tá trabalhando bolas paradas e vai demorar um pouquinho mais. E o torcedor chiou de alguma forma. Hoje, na coletiva, ele falou exatamente sobre isso. O torcedor ficou um pouco chateado, porque atrasou um pouquinho mais, mas eu estava treinando bola parada. Demorou para o torcedor entrar porque eu estava trabalhando essa bola, tanto ofensiva quanto defensiva. E ele falou: a gente começou a ganhar o jogo ontem, tanto no sentido da relação com o torcedor, mas também nas bolas paradas. E não à toa, até para dar uma cartada, o primeiro gol sai no escanteio. O Fortaleza já tinha roubado a bola, já tinha conseguido um ataque e conseguiu o escanteio. Na bola parada, o Pochettino bateu o escanteio, o Davidson fez 1-0, o que dá uma confiança para o Renato Paiva, dá uma confiança dos jogadores no trabalho do treinador. Pô, vale a pena fazer o que ele está dizendo. E, obviamente, para o torcedor, que já vê uma interferência ali direta do treinador. Então, realmente, isso para citar um exemplo, fora bola parada defensiva, às vezes que fez os cortes, a quantidade de vezes, por exemplo, que sai ali uma jogada. O segundo gol, por exemplo, sai do escanteio, que acaba sendo cobrado mais curto, aí vem o cruzamento e o gol do Kusevich fazendo 2-0. Enfim, uma interferência direta de Renato Paiva nesse sentido, nesses dois aspectos. O segundo ponto é a gente falar sobre
os gols, tanto no início do primeiro tempo quanto no início do segundo tempo, eles foram marcos, eles foram momentos significativos do jogo para consolidar a vitória do Fortaleza. Por que eu digo isso? Porque quando você sai na frente, e é até estatístico, 60% dos times que saem na frente não perdem o jogo. Então, essa já é uma estatística, eu não tenho o número exato da pesquisa, mas já mostra que o time que sai na frente, no máximo ali, 60%, 70%, empatam ou vencem o jogo. Então isso é muito forte, é muito decisivo. O Fortaleza não estava saindo na frente. Mas pode acontecer, você sai na frente, toma virada, né? Enfim, faz parte do futebol. Quando o Fortaleza fez 1-0, 2-0, já encaminhou a vitória, toma o 2-1, o Bragantino, por mais que não fizesse um grande jogo e não fez um jogo ofensivo muito perigoso, o Magrão pouco trabalhou, é aquele lance, né? Pô, já conseguiu um gol, vai que erra, vai que vem a instabilidade emocional, vai que volta a pressão e toma o segundo, aí era um desastre. Vem o segundo gol, aliás, vem o terceiro gol já no começo do segundo tempo, o Lucas Priol aproveitou um novo erro por conta da pressão, por conta da marcação, por conta da postura. Fortaleza recupera a bola depois de um erro ali do sistema defensivo do Bragantino e faz o 3-1. Então o primeiro gol dá a confiança diante de tudo que a gente já falou. E o terceiro gol sela exatamente toda a superioridade do Fortaleza na partida como um todo. Então foram 2 gols, 2 momentos, 2 marcos importantes. Quando o jogo começava ali a desenhar, de ficar tenso, o Fortaleza foi lá, matou, sacramentou e poderia, inclusive, ter feito mais. O Marinho perdeu gol, o Pikachu perdeu gol, o Bareiro acabou perdendo gol, enfim. Poderia ter sido um placar até mais elástico contra o Red Bull. E o terceiro ponto e último, falar de 2 jogadores mais especificamente. Lucas Sacha e Matheus Pereira, os donos do meio campo. O Pochettino, enquanto esteve em campo nos primeiros 29 minutos, 30 do primeiro tempo, foi muito bem, participou inclusive dos gols. O Lucas Priol entrou bem, né? Ele foi crescendo, ganhando confiança no jogo, mas assim fez uma partida muito assim correta, muito tecnicamente muito bem, brigando com os jogadores do Bragantino, pifando, finalizando, assim, uma boa partida do Lucas Priol, que foi para mim não foi surpresa assim, né? Porque é o jogador da posição ali com o Pochettino. Talvez o Paiva pudesse colocar o Kevin, mas o Kevin talvez seja mais ofensivo do que o Priol, que recompõe melhor. Enfim. Mas Lucas Sacha e Matheus Pereira fizeram um jogo muito consistente. Primeiro, controlando o jogo, o ritmo, passe. Quando a bola estava com Fortaleza, o Matheus Pereira era como se fosse um maestro, sem acelerar de forma desnecessária, controlando as ações, não é hora de atacar, ou então é a hora de espetar, a hora de encontrar um passe mais em profundidade, abastecendo os laterais, que nem subiram tanto, mas fizeram parte da construção de jogada, controlaram o ritmo de forma geral, muito bem posicionado todos os dois. Quando o Fortaleza não tinha a bola, eles colavam nos 2 volantes ali, ou o Gabriel ou o Ramires, ou às vezes o John, quando o John tinha que descer para pegar a bola, estava Sacha e Matheus Pereira sempre colado com eles, acompanhando a marcação, fazendo com que o Bragantino não, quando a bola saía ali da primeira linha deles defensiva, eles não encontravam espaço para meter, para enfiar essa bola ali por dentro, e eles protegiam muito bem, com e sem a bola. E por fim, os inúmeros cortes, os inúmeros desarmes que o Sacha fez ao longo do jogo. Para mais de 8, 9 desarmes, é um número altíssimo de desarme numa partida. E para mim, o Sacha, de forma geral, eu sei que ele não fez gol, eu sei que ele não é o melhor passe do time, mas de forma geral, para sustentação de toda essa engrenagem, o Sacha acabou sendo um pivô, sendo um cara muito importante. Para mim, o cara do jogo, junto com o Matheus Pereira, junto com o Davidson, que também fez uma boa partida, bastante elogiado, e apesar das críticas, foi um cara muito importante na noite de hoje. Então, destacar a individualidade deles dentro, obviamente, de toda a coletividade. Um Fortaleza que voltou a jogar bem, e isso era o mais importante. Em segundo lugar, porque o primeiro era vencer, e o Fortaleza conseguiu sacramentar a vitória, que dá, como eu disse lá no começo, a possibilidade de olhar para a zona de rebaixamento agora mais próximo. Está 1 ponto do Santos com um jogo a menos. Então, vencendo o Grêmio, pontuando contra o Grêmio, já tem a possibilidade de sair da zona de rebaixamento, e seria o melhor dos mundos para Renato Paiva em 3 jogos. Empata com o Bahia, vence o Bragantino,
que é o quarto colocado, segundo melhor visitante do campeonato. Fortaleza vence esse time. E aí tem o Grêmio pressionado, aí o trabalho do Mano Menezes com dificuldades, seria um baita momento também para beliscar uma vitória lá no Rio Grande do Sul. Esses os 3 pontos. Deixa aqui tua opinião, comenta aí e deixa o like, que é sempre muito importante para a gente continuar crescendo. Eu quero saber se você já vê toda essa interferência de Renato Paiva no trabalho ou se a gente está indo longe demais. Eu tenho minha opinião, mas deixa a tua aqui também. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, é sempre muito importante. A gente volta em breve. Grande abraço e até a próxima.